Na semana, estive preparando o sermão, a ordem de culto, que está amarrada com o sermão. Compartilhei com o nosso irmão maestro Fábio. Entendi que o hino que acabamos de cantar, que cantamos no início do culto, seria uma luva para adornar a nossa expressão de fé. O hino que ele nos ensinou há 15 dias atrás, aqui na manhã de domingo. E parece-me que me ajudem aí na quarta estrofe, a penúltima estrofe, não? Começa dizendo assim: quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. E a nossa vida é assim, realmente tomada por surpresas duras, difíceis, notícias e também notícias felizes. Nossa vida é entremeada por esses momentos duros e fáceis e alegres. E o tema da satisfação passa por esta senda, por esta via também. Esse tema tem ganhado destaque também nos nossos dias. O tema da satisfação. Tentativas de se eleger o país mais feliz do mundo, o homem mais feliz do mundo e etc., mostram que tem havido certo ou algum despertamento para repensarmos o que valorizamos, onde e como empreendemos o nosso tempo, quais são as nossas paixões, qual é o lugar da gratidão na nossa vida, o olhar para o outro, etc. Acredito que essas reflexões são importantes mesmo e devem ocupar a nossa mente. Mas esta revisão de rota, tendo como referência o próprio ser humano, com sua capacidade natural de raciocínio e adaptação, atenderia ao gemido da nossa alma por vivermos satisfeitos? Segundo a Bíblia, não. E a razão é objetivamente simples. Conforme a palavra de Deus, satisfação concreta diz respeito a uma paz duradoura e uma resposta completa do ser inteiro. Satisfação, portanto, partindo dessa resposta de paz duradoura e envolvimento do ser inteiro, é originada de uma relação pessoal com Deus. Tem a ver com a submissão do pensamento, da vontade, do sentimento à autoridade de Deus. E para isto é necessário estar matriculado na escola desse conhecimento, na escola do conhecimento de Deus. Conhecê-lo é o objeto de satisfação da nossa alma. E conhecê-lo vem de relacionar-se com Ele, a fonte de todo bem. É assim que nós o identificamos. Deus mesmo é a fonte de todo bem. Se não for assim, o ser humano nunca, mas nunca estará satisfeito. Por isso vamos considerar nessa noite, à luz de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10 a 18, sobre os matriculados na escola da satisfação. Quem são os matriculados na escola da satisfação? Me pergunte, por favor, isso. Vamos ver isso agora aqui, então. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10 até o versículo 13. Alguns domingos atrás, nós trabalhamos sobre a inimiga do contentamento. Hoje nós vamos por outra via, quem sabe a amiga do contentamento, aqui pensando nos que estão matriculados na escola
da satisfação. Diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, assim, Filipenses 4, 10 a 13. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, autor dessa carta aos Filipenses, nos responde, mesmo encarcerado, quando escreveu à igreja de Filipos, ao enfatizar o lugar de sua plena alegria, de sua plena satisfação, sem nenhuma preocupação em dar spoiler, em esconder o segredo, em esconder o tesouro. Ele já antecipa no início da sua carta, de imediato, qual é o segredo da satisfação. Qual é o segredo da satisfação? Qual é o segredo de se encontrar satisfeito, de estar satisfeito, de ser satisfeito? É Cristo Jesus, o tesouro e o fundamento da nossa vida em todo o tempo. E Paulo é um aluno nessa escola bendita, a escola da satisfação. Todos os crentes são alunos nessa escola bendita. Observem o conteúdo real dessa escola, a escola da satisfação, desde o capítulo 1. Aqueles que estão em Cristo Jesus vivem por valores eternos. Logo no início da carta, nós observamos como Paulo identifica os crentes, os matriculados na escola da satisfação. Ele os chama de santos, separados para Deus, pertencem a Deus, estão ligados pelo vínculo do santificador, por isso vivem diferentemente do sistema que vive pelo que se vê, pelo que está ao redor. Deus os separou para si, e Cristo habita neles, e no seu cuidado, Cristo doou líderes para o cuidado do rebanho, para o cuidado dos que estão na escola do contentamento, da satisfação. Estando nessa relação, os crentes, os alunos, se desenvolvem, progridem, revelando o fruto do Espírito, cujo benfeitor é o próprio Cristo Jesus, cujo propósito é a sua glória. Filipenses 1, 3 a 11 trata disso. A vida e o propósito desses matriculados na escola da satisfação excede qualquer circunstância. E não é isso mesmo que o apóstolo Paulo testemunha na prisão? Entendendo que a sua prisão era uma oportunidade para a proclamação do Evangelho. Por isso ele se alegra mesmo estando encarcerado, privado da liberdade ou de liberdade. Quem dominava o seu ser não era a circunstância, não era a liberdade, era a proclamação, era o Evangelho. Mas não era um jeito exclusivo do apóstolo somente. Não. Era um estilo de vida coletivo. Os que foram abraçados nesse relacionamento com Deus, em Cristo Jesus, vivem juntos desse modo. O modo de vida do Evangelho, da imitação de Cristo Jesus, Filipenses 1, 27 a 30. É assim que eles sentem. É assim que eles pensam, é assim que eles querem, que eles agem, imitando a Cristo Jesus. É assim que eles se relacionam como imitadores do Redentor Jesus Cristo, revestidos pelo seu exemplo de humildade. Meus irmãos, quem são os matriculados na escola da satisfação? Os matriculados na escola da satisfação, em primeiro lugar, são os que têm Cristo Jesus como fonte de sua alegria. Diga comigo isso. Os matriculados na escola da satisfação, em primeiro lugar, são os que têm Cristo Jesus como fonte de sua satisfação.
de sua alegria. Veja capítulo 4, versículo 10 agora. Fiquei muito alegre. Há um detalhe aí. Em quem? Fiquei muito alegre no Senhor. Em uma outra versão nós vamos encontrar assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Acima da medida, excedendo qualquer situação, eu me alegrei no Senhor. Paulo está fazendo referência aqui, na expressão dessa alegria no Senhor, à cooperação da igreja em Filipos, que havia se associado com ele na prisão, lhe mandando donativos, uma oferta generosa. Ele diz isso lá no capítulo 1. Ele já havia dito à igreja, expressando a sua gratidão, a sua alegria pela cooperação dos irmãos, lá no capítulo 1 mesmo, destacando o envolvimento prático dos irmãos através das orações por ele, através da obediência do Evangelho. Enquanto ele estava preso proclamando o Evangelho, a igreja também deveria proclamar o Evangelho, estando em liberdade. E também com apoio material. Parece que Paulo recebeu esse benefício material da igreja de Filipos, que foi enviado por um abençoado cooperador, também outro aluno na escola da satisfação, chamado Epafrodito. E Paulo recebe a oferta, o donativo, está muito feliz, agradece pelos benefícios recebidos, mas observe esse pequeno detalhe, onde ele enfatiza onde estava a sua alegria, apesar de ter recebido um donativo que iria abençoar a sua vida, um recurso material. Ele não diz que estava alegre na oferta, ainda que tenha lhe trazido benefício, e ainda que ele tivesse reconhecido o cuidado dos irmãos para com ele, mas ele enfatiza que a sua alegria estava no Senhor. O que ele está fazendo aqui, irmãos, como aluno na escola da satisfação? Ele estava reconhecendo o verdadeiro benfeitor, porque é em Cristo que ele encontra a sua satisfação. Como disse certo autor, Paulo não esperava por riquezas, seu coração estava tomado por coisas melhores. Para nós, crentes em Cristo Jesus, isso significa que nossa alegria, nossa satisfação deve estar centrada em Cristo, independentemente das circunstâncias ou dos elementos materiais. Trata-se de um estilo de vida originado do próprio Cristo em nós. É assim que Cristo vive em nós. Ele é o fundamento da nossa alegria. Os versos 8 e 9 do capítulo 4 tratam disso mesmo. Observe lá, capítulo 4, 8 e 9. Capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Versículo 8, e finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Isto é, repliquem o estilo de vida daquele que habita em vocês, o Senhor Jesus, a fonte da nossa satisfação. De modo que isto alcança toda a nossa vida, inclui nossas respostas de gentileza, inclui nossa reação pacífica e nossas reações diante de notícias difíceis que recebemos. Sabendo que a promessa do Senhor inclui a sua volta. Por isso está no capítulo 4 uma orientação para que nós não andemos ansiosos por nada, mas que tornemos conhecidas as nossas lutas e dilemas ao Senhor em oração, esperando nele o cumprimento da promessa que está vinculado à sua volta.
Então, como devem ser essas respostas dos matriculados na escola do contentamento? São respostas marcadas pela imitação de Cristo mesmo. Nós já sabemos como responder, irmãos. Nós já fomos orientados como enfrentar tempos maus. Nós já recebemos instrução do Senhor, ou não? Já. Mas até a sua volta, porque nós estamos matriculados na escola do contentamento, da satisfação. Somos corrigidos nas distorções da nossa fé, da fé, nos vestígios de incredulidade presentes ainda em nossos corações, na visão inadequada dos problemas e do soberano Rei. Pois Ele, professor e dono da escola, cheio de graça e bondade, nos disponibilizou os meios para o progresso no conhecimento dEle. Temos a oração, onde face a face, através das súplicas com ações de graças, como nós desfrutamos de sua presença, expomos o nosso coração e como resultado a sua paz, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. E porque guarda a nossa mente, nutrimos pensamentos que se relacionam com o guardador dela, o Senhor. Pensamentos que refletem o caráter de Cristo, as atitudes de Cristo. Por isso, tudo o que é amável, de boa fama, tudo que é virtuoso tem a ver com o pensamento de Cristo. É assim que respondemos quando estamos matriculados na escola da satisfação. Cristo vivendo em nós é a maior dádiva, e isto não se compara a nenhuma riqueza dessa terra. Os matriculados na escola da satisfação têm Cristo como fonte de sua alegria. Agora, no final da sua carta, Paulo enfatiza novamente, a partir da sua experiência particular, como aluno, quão satisfeito ele era na vida. Ele dá o seu testemunho nessa expressão de resposta a uma oferta material recebida. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. E Senhor aqui é referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, onde frequentemente nos nossos dias as pessoas depositam a sua alegria? Em coisas temporárias, não é? No trabalho, em bens materiais, nos relacionamentos. Embora essas coisas possam permitir algum alívio prazenteiro, momentâneo, a verdadeira e duradoura alegria só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Portanto, devemos cultivar uma relação profunda com Ele, como alunos matriculados na sua escola, lembrando que Ele é a fonte da alegria verdadeira. Quem são os matriculados na escola da satisfação? Respondam para mim. Quem são os matriculados na escola da satisfação? Vou lhes dar uma cancha. Os matriculados na escola da satisfação, digam depois de mim. Em primeiro lugar, são os que têm Cristo Jesus como fonte de sua alegria. Agora digam sozinhos. Quem são os matriculados da escola da satisfação? Fique em pé, fique em pé. Já agitamos aqui fisicamente, já também refrescou os neurônios, né? E a potência diafragmática, né, Pedro? Para dizer, Pedro, diga, quem são os matriculados na escola da satisfação? Não é para mim não, pessoal, diga. São os que têm Cristo como fonte de sua alegria. Amém. Pode sentar-se. Em segundo lugar, os matriculados da escola da satisfação. Em segundo lugar, são os que, por Cristo Jesus, seguem aprendendo a viver contentes em toda situação. Os matriculados na escola da satisfação são os que,
em Cristo Jesus, seguem aprendendo a viver contentes em toda situação. Isso é progresso na escola da fé. Veja o texto. Capítulo 4, versículo 11. Digo isto é, reconhecendo a oferta dos irmãos, não porque esteja necessitado. Completem. Por que então, Paulo? Responda para nós, nosso companheiro de escola. Por quê? Diga de novo isso. Por quê? Como a moçada diz hoje, você está ligado no que você acabou de dizer? Você entendeu o que você acabou de dizer? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem nenhum sinal de exploração ou intenção de abusar da generosidade dos irmãos de Filipos. O apóstolo Paulo reconhece a oferta que recebeu, mas tem um adendo, tem uma importante instrução para os irmãos. Primeiro ele diz que a sua alegria está no Senhor, porque reconhece que o Senhor mobilizou o coração dos irmãos para atendê-lo. Ele é grato aos irmãos. E agora ele compartilha da sua experiência particular. Porque eu, Paulo, aprendi a viver contente. Ele está dizendo o seguinte, e não é de fato nenhuma exploração ou ingratidão. Ele está dizendo fundamentalmente assim: irmãos, eu me alegro mesmo no Senhor com a oferta que vocês mandaram, mas deixe-me dizer uma coisa para vocês: se eu não tivesse recebido, minha alegria estaria igual. Se vocês não tivessem mandado, eu estaria satisfeito igual. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como aluno matriculado na escola da satisfação, Paulo está compartilhando o seu progresso como aluno nessa escola, para estimular os irmãos que também estavam matriculados na escola. Ele está dizendo: eu já avancei de turma, eu aprendi, em qualquer coisa que me afete ou aconteça comigo, se tenho pouco ou nada, eu aprendi a viver contente. Literalmente seria esta a tradução para o que ele disse aqui no versículo que encontramos no versículo 11. Versículo 11, né? E 12, porque ele vai dizer depois no 12 que aprendeu o segredo. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso. Terminem. Naquele que me fortalece. O verbo aprendi aqui fala de adquirir conhecimento. Está numa forma verbal no grego, que indica uma ação que foi concluída no passado e que apresenta resultados no presente. Eu aprendi aquilo lá e aquilo está revelando frutos agora também. Ou seja, Paulo está dizendo que ele passou pelo processo de aprendizado no passado e o que aprendeu no passado continua produzindo frutos no presente. Tudo isso no verbo aprendi. Que estímulo para nós, para vivermos avançando nessa escola. O mestre dessa escola, o Senhor Jesus, usa cada experiência para nos ensinar a alegre dependência dEle, nele. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância.
Na revista corrigida, na versão revista corrigida, lemos assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E na nova versão transformadora nós lemos assim: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Paulo usa o verbo sei 2 vezes aqui, nesta sessão final, para enfatizar a sua experiência particular nas situações diversas: escassez, abundância, fome, fartura, comida a valer. De toda e qualquer circunstância, indica totalidade, abrangência. Não havia experiência de fartura ou escassez que ele concluísse que fosse maior do que a alegria dele no Senhor. A palavra traduzida por segredo, no texto aqui na versão Nova Almeida atualizada, é a palavra grega para também referir-se a mistério. Mistério. Para o aluno, apóstolo Paulo, o contentamento é para ser aprendido como um grande mistério. E mistério na Escritura envolve verdades divinas que estavam ocultas e que foram reveladas no tempo por Deus. E essas revelações, no final de tudo, apontavam e apontam para Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que os mistérios são revelados. Portanto, satisfação é um mistério, pois se trata da experiência viva, desfrutada em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, o mistério de Deus. Meus nobres irmãos e amadas irmãs, o contentamento cristão é algo que aprendemos no nosso relacionamento com o Senhor. É um mistério que Deus revela àqueles que são seus. Você se lembra do Salmo 37:4? Você lembra? Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vocês se lembram do Salmo 16, versículo 11? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Que glória! Há delícias perpetuamente, em outra tradução. Há delícias perpetuamente. Uau! Onde há delícias perpetuamente? A presença de Deus. Viver satisfeito diz respeito a viver em um relacionamento com Deus. Nosso colega, apóstolo Paulo, matriculado na escola da satisfação, disse que prosseguiu na escola da fé e do contentamento em Cristo Jesus e desfrutou desse mistério. Nós também podemos avançar nessa escola, meus amados irmãos. Todos nós que pertencemos a Cristo, somos chamados ao avanço de turma, de etapa dessa escola. Nós somos chamados porque o alvo da nossa satisfação não é uma situação, é uma pessoa, é Cristo Jesus. Não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não é a circunstância favorável ou não, mas Cristo que vive em nós. Ele é a razão da nossa alegria. Cristo é a razão da minha alegria. Por isso entendemos o versículo 13, final do versículo 13. Tudo
posso naquele que me dá forças, que me fortalece. Sejamos bons alunos nessa escola, suplicando ao Senhor que nos ensine esse mistério, que nos instrua na escola da satisfação, para que possamos viver em paz, sabendo que em qualquer situação, numa boa notícia, ou diante de uma má notícia, Ele é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Que possamos aprender como Paulo aprendeu, a estarmos contentes em toda e qualquer situação, confiando no Senhor, a provisão e os cuidados da nossa vida. Ouvimos nessa noite quem são os matriculados da escola da satisfação. São os que em Cristo Jesus como alvo de sua alegria. Esta é uma mensagem que precisa ser multiplicada. Vivemos numa sociedade ansiosa, pressionada por diversos fatores, como por exemplo, falta de segurança, relacionamentos tóxicos, solidão, estresse no trabalho, enfermidades, busca pela aceitação pública, racismo, etc, etc, etc. Esses fatores e outros mais cercam nossa vida e tornam as respostas dadas pelo ser humano, alunos da escola do mundo, sem a revelação do mistério, insuficientes. E o ser humano matriculado na escola do mundo, sem a revelação do mistério, vive em profundo descontentamento. Aflito, gemendo, anda procurando de um lado para o outro sentido para a vida, expressão do seu desespero, e não encontra nada sustentável, duradouro, fundamento firme para a vida, um rochedo forte, um farol seguro, confiável, não encontra. Mas os alunos matriculados na escola da satisfação estão em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Eles sabem como enfrentar todas as situações, porque eles aprenderam. Isto está produzindo frutos na vida hoje, amanhã, etc, etc. E quando chegar o tempo duro, o tempo da seca, o tempo da morte, eles não definharão em desespero, não se afundarão na tristeza, no esgotamento, mas dirão como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na oliveira, na vide, e o produto da oliveira minta, e nos currais não haja gado, no campo não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Precisamos multiplicar esta mensagem para estas pessoas que estão por aí desesperadas. Você é aluno da escola da satisfação, meu irmão, minha irmã. Expresse, viva, mostre que você é aluno matriculado nessa escola, cujo alvo da sua alegria é Jesus Cristo. O Evangelho anuncia aos 4 cantos do mundo que só há alegria duradoura, contentamento real em Jesus Cristo, que veio saciar a nossa fome e sede de existência. Meus amigos, não depende de nossas próprias forças, de nossos próprios recursos, mas somente de Cristo. E Ele mostrou quem é, vindo a este mundo, representando os seus diante do seu Pai, assumindo sobre si os nossos pecados ao morrer na rude cruz, e ressuscitou, conferindo-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nesta noite Ele te convida a vir à sua presença e deixar o seu fardo aos seus pés. E promete para você que você achará descanso para a sua alma.
Confie nele em todo o tempo. Ele proverá, independentemente das circunstâncias externas. Os matriculados na escola da satisfação aprendem a viver em Cristo Jesus, a viver contentes em toda situação. E você, querido irmão, que já foi feito crente, cresça como aluno matriculado nessa escola de Deus, onde Cristo é o nosso mestre, nosso modelo. Nunca se esqueça que somente em Cristo podemos encontrar a verdadeira satisfação. Somente num relacionamento profundo e contínuo com Ele. Sabe qual será o resultado disso? Viveremos satisfeitos nele, que nos fortalece em toda a vida e em qualquer situação. Que presentaço nós recebemos, não foi? Que tesouro maravilhoso, que promessa segura e certa. Que resposta daremos, portanto, nesta semana que o Senhor nos presenteia, senão o crescimento no relacionamento com Ele? Fique em pé, vamos orar mais uma vez. Ouvimos a Tua voz nesta noite, Senhor, por meio da Tua palavra que foi lida, explicada, aplicada. Nós a entendemos, é tão clara para nós. Antes não era. Antes estávamos cegos, não enxergávamos, tateávamos, procurando sentido, alegria em coisas desse mundo. Sofríamos com as nossas desilusões, frustrações, com as nossas constantes fugas do Senhor. Mas aí nos abraçou o Senhor com a graça da abertura dos olhos, e nós contemplamos aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós o enxergamos pela fé, a formosura de sua face, do seu ser, Jesus Cristo. Nós ouvimos acerca de sua obra perfeita e nós nos entregamos a Ele, confiamos todo o peso da nossa vida a Ele, toda a nossa vida nós confiamos em suas mãos. A partir de então temos estado nessa escola desse relacionamento maravilhoso contigo. Aprendemos tantas coisas, Senhor. Ensinamos tantas pessoas a partir do que aprendemos. Nos momentos sozinhos contigo, ou nos momentos comunitários com os irmãos, há sempre delícias para serem compartilhadas. Que coisa preciosa, que vida bendita recebemos. Graças porque o Senhor nos libertou do cativeiro do desespero, da prisão, do descontentamento, por colocar o coração naquilo que é vão, que não é nada. Graças porque fomos libertos disto, Senhor. Agora nós somos teus. Somos teus filhos, teus amigos. Aprendemos do teu exemplo, como viver aqui, um viver reflexivo, porque o Senhor é quem vive em nós, e é a tua vida que manifestamos. Pedimos-te, como alunos dessa escola da satisfação, em razão do relacionamento contigo, que tu nos concedas mais velocidade no aprendizado, mais clareza, mais prontidão, mais disposição, mais diligência para aprendermos, Senhor, como aconteceu com o teu servo, nosso irmão
e colega apóstolo Paulo. Que nós também possamos dizer isto: tanto faz para mim ter muito como ter pouco, tanto faz, porque eu tenho tudo, o Senhor Jesus. O Senhor, se há alguma coisa em nós, todavia, que tem nos prendido de avançarmos, de ultrapassarmos experiências, de crescermos, de progredirmos nessa escola, que Tu nos ajude a vencer isto e que nos tem atrapalhado a evolução, o crescimento. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha de sermos crentes mais santos, mais imitadores do Senhor Jesus. E abençoa-nos para que a nossa alegria sempre, tanto nas nossas respostas reativas, quanto nos nossos programas, nos nossos planejamentos, seja Cristo em todo o tempo. E que assim cresçamos juntos no Senhor. Mas agora, Pai, se há alguém nessa noite que nos ouve e tem estado num mar de agonia, desesperado, porque perdeu tudo, porque não encontra alegria na vida, alegria para viver. São tantas decepções, são tantas machucaduras, há tanta gente quebrada aos estilhaços, emocionalmente destruída. Ó Senhor, que Tu queiras restaurar, que Tu queiras transformar, e que Tu queiras trazer tais colegas, amigos, queridos, nosso próximo, nosso ser semelhante, que seja esta pessoa atraída para os Teus braços e desfrute de amor, paz, perdão, glória, alegria. Ó Senhor, e se há alguém aqui presente nesse recinto de culto, aqui mesmo, no salão de culto, nessa noite, que tem vivido como quem não tem satisfação em Cristo Jesus, que esta pessoa agora, pelo Teu Espírito, receba o sopro de vida e veja e sinta e desfrute que a alegria maravilhosa é a alegria do Senhor, é a nossa força. Em nome de Jesus. E haja renovação, restauração, libertação, em nome de Jesus. Agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E vamos juntos comer e beber desse grande banquete que nos recorda não somente historicamente, mas nos abençoa realmente com todos os benefícios da obra de Cristo Jesus e enfatizam que nossa alegria é Jesus Cristo, sempre, o nosso benfeitor, a nossa glória e a nossa esperança. Abençoa-nos, pois, Senhor, e desde já consagramos a Ti esses elementos, em nome de Jesus. Amém.